Olá, vamos resolver o jogo da velha aqui em Portugal nesta aula. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 101 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. E aí, como eu já mencionei diversas vezes em aulas anteriores, antes de sair escrevendo código, a gente precisa avaliar um pouquinho o problema que a gente quer resolver. Neste caso, é o jogo da velha. Então pensa o seguinte, no papel, no mundo real, o que a gente tem é algo mais ou menos parecido com isso aqui. Um tabuleiro com 3 linhas e 3 colunas, com 2 jogadores. Cada um vai jogando um X ou uma bolinha, um 0, até o jogo finalizar ou ter um vencedor. E aqui já ficam 2 perguntas para a gente pensar. Eu preciso de uma estrutura de dados para armazenar isso aqui. Qual estrutura eu vou utilizar? E o segundo, a gente vai precisar imprimir algo na tela muito semelhante a isso aqui. Vamos então responder essas perguntas? Bom, para começar eu vou utilizar uma matriz, obviamente. Perceba que é muito semelhante. Eu disse que nós temos aqui 3 linhas com 3 colunas. Então, eu vou utilizar uma matriz. Ah, mas uma matriz de que tipo? Bom, os usuários normalmente jogam com X e 0, ou X e uma bolinha. Então, vai ser uma matriz de caracteres. Eu vou então criar aqui a minha matriz. Caractere, eu vou chamar de jogo. Nós temos uma matriz 3 por 3, e aí eu não vou informar, eu não vou inserir nada neste caso aqui. Nós vamos precisar percorrer essa matriz inúmeras vezes. Então vamos criar aqui as nossas variáveis para linha e coluna. Inteiro, L e C. E aí vamos pensar o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, no estado inicial, quando a gente está começando o nosso jogo, como que está a nossa matriz, ou como que está o tabuleiro do nosso jogo? Ah, ele está vazio, ou ele está limpo. E como que eu digo então que a minha matriz está limpa? Bom, eu vou inicializar a minha matriz com espaços. A minha matriz não é de caracteres? Dessa forma, então, quando eu imprimir a minha matriz na tela, a gente vai ter algo muito parecido com isso aqui. Eu vou ter um espaço, uma barra, outro espaço, outra barra, outro espaço. Aí nós vamos saltar a linha, vai ter uma linha pontilhada. E aí a gente vai ter algo muito próximo dessa visualização aqui. Eu vou então colocar aqui 2 repetições para a gente preencher a nossa matriz com espaços. Linha começa em 0, vai até menor que 3, com um incremento de 1 em 1. Vamos agora para as colunas. Coluna começa com 0, vai até menor que 3, com um incremento de 1 em 1. E aí, como que eu inicializo a minha matriz com espaços? Muito simples, é um acesso normal à matriz, como nós já fizemos diversas vezes. O nome da minha matriz, jogo, em uma determinada posição, na posição LC, vai receber um caractere. Qual caractere? Lembrando, eu vou colocar o caractere A. Se eu fizer isso aqui vai dar erro. Por quê? Perceba que ele já até sublinhou de vermelho. Ele vai procurar a variável A. Então, não existe variável A aqui. Se eu quero preencher com caractere A, aspas simples, e aí entre as aspas simples eu coloco A. Agora eu tenho caractere A. Só que eu não quero o caractere A, eu quero o caractere espaço. Então eu vou pressionar a barra de espaço uma única vez. Pronto, eu inicializei toda a minha matriz com espaços. Vamos agora imprimir a matriz na tela? Eu vou então colocar aqui um comentário. Impressão do tabuleiro. E aí vamos agora fazer aqui a impressão da nossa matriz. Vou precisar de mais 2 paras. L começa com 0, vai até menor que 3, com um incremento de 1 em 1. E agora as nossas colunas. C começa com 0, vai até menor que 3, com um incremento de 1 em 1.
E aqui dentro agora nós vamos fazer a impressão da nossa matriz. Esse processo de impressão, eu particularmente diria que é a parte mais chata da criação do jogo da velha aqui em Portugal. Por quê? Vocês vão perceber que vai dar um pouquinho de trabalho chegar a algo parecido a isso aqui. E aí, como que a gente faz isso? É na tentativa e erro. Não tem uma formulazinha para a gente descobrir e já fazer e acertar de primeira. A gente vai olhando para isso aqui. Eu quero imprimir o conteúdo da matriz e depois uma barra. Eu quero imprimir outro conteúdo, depois uma barra. Então, perceba, essa barra, em que situação essa barra ocorre? Perceba que eu só tenho 2 barras, eu não tenho 3. Então, eu não tenho aqui uma terceira barra. Vamos parte por parte. A primeira coisa que eu quero fazer é imprimir o elemento. Então, escreva, e aí eu vou colocar aqui o meu tabuleiro. Jogo na posição LC. E aqui, quando terminar esse para, escreva, e aí eu vou então saltar uma linha. Ctrl+N. Pronto, fizemos a impressão da nossa matriz. Se eu executar o meu programa, olha que interessante, a nossa matriz está aqui. Mas como assim? Ela está aqui, a nossa matriz não foi preenchida com espaços. Perceba que a gente tem um espaço aqui entre o início do console e até a mensagem de programa finalizado. Então a nossa matriz está aqui, mas a gente não consegue enxergar nada. Concorda? E aí vamos então começar a fazer algumas melhorias. Perceba a linha pontilhada. Eu imprimo a primeira linha, coloco uma linha pontilhada. Imprimo a segunda linha, coloco uma linha pontilhada. Imprimo a terceira linha. Não, eu não coloco uma linha pontilhada. Então perceba que eu vou colocar uma linha pontilhada quando a minha linha for menor que 2. Linha 0, linha pontilhada. Linha 1, linha pontilhada. Linha 2, perceba, enquanto L for menor que 2, eu coloco uma linha pontilhada. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui um C, e aí a gente vai verificar se L for menor do que 2, o que nós vamos fazer aqui? Escreva, novamente, eu vou saltar uma linha, eu imprimi uma linha aqui em cima, correto? Então eu vou saltar uma linha e vou colocar agora uma quantidade de tracinhos. Quantos? Não sei. Eu vou ter que ir fazendo e testando para verificar se o resultado está bom. Com essa alteração, olha só, eu vou executar o meu programa. Perceba que nós já temos agora as nossas linhas. Linha 0, linha 1, linha 2. O que está faltando agora? Está faltando a barra. Aquelas barras para dividir as colunas. Aquelas barras nós vamos ter que colocar aqui dentro. Novamente, vamos voltar aqui, perceba. Coluna 0, barra. Coluna 1, barra. Coluna 2, não tem barra. Então, eu vou colocar uma barra se a coluna for menor que 2. Vou voltar aqui no meu programa. Eu vou imprimir o elemento. Perceba que primeiro eu imprimo o elemento. E agora eu vou fazer outro teste. Se coluna for menor que 2, eu quero então colocar uma barra. Escreva, aspas duplas, e aí nós vamos então colocar a nossa barra. Só que aí vocês vão perceber que ela vai ficar bem juntinha. Quer ver? Eu vou executar o meu programa. Olha, percebem como o espaço aqui está bem pequenininho? O que a gente pode fazer para melhorar? 2 coisas. Primeiro, um espaço antes e um espaço depois. Será que isso aqui é suficiente? Eu vou executar novamente. Perceba, ainda está muito juntinho. O que a gente pode fazer? Eu posso colocar aqui mais um espaço antes do valor que a gente vai imprimir da posição da nossa matriz e mais um espaço depois. Se eu executar meu programa agora, perceba que agora o nosso tabuleiro já está ficando um pouco mais parecido. Na verdade, eu acho que a gente pode colocar um espaço antes. Só, vamos ver. Eu vou executar novamente. Pronto, eu acho que vai ficar melhor. E aqui agora eu vou retirar 2 tracinhos. Pronto, perceba que agora a gente tem um tabuleiro quase legal. O que está faltando? Está faltando algo muito importante que eu nem coloquei nessa representação aqui. Mas aí está faltando algo muito importante aqui. Quando a gente for pedir para o usuário jogar, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir para ele digitar um número de linha e coluna.
Por exemplo, linha 0, coluna 0, ele quer jogar então nessa primeira posição aqui, linha 0, coluna 0. Para orientar melhor os usuários, os jogadores, a gente pode imprimir os índices aqui de linhas ou de colunas, no caso aqui em cima, e de linhas aqui na lateral. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar as linhas aqui no final, que vai ficar mais fácil. Vamos primeiro os índices das colunas. Como que a gente coloca esses índices das colunas? Perceba que eu vou imprimir esses índices uma vez só, concorda? Então, eles precisam ficar aqui fora, fora da nossa repetição. Então, eu vou colocar aqui um escreva, vou colocar aqui um par de aspas duplas, e aí, novamente, nós temos coluna 0, coluna 1, coluna 2. É na tentativa e erro. Eu vou colocar aqui 2 espaços cada um, e a gente vai ter que ir executando na tentativa e erro para ver como que vai ficar. Perceba que eu esqueci de saltar uma linha, então eu posso colocar mais um espaço aqui, mais um aqui, e ao terminar vamos saltar uma linha, vou executar novamente. Pronto, perceba que agora nós já temos então coluna 0, coluna 1, coluna 2. Eu estou achando que esse cara não está bem centralizado, eu vou tentar tirar um para ver o resultado. Pronto, eu acho que assim ficou melhor. Agora o 2 ficou fora de mão. Vamos colocar mais um aqui. Vou executar novamente. Pronto, então agora nós temos a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Ah, ficou muito grudado. Não tem problema não. Basta colocar aqui mais um contra a barra N que ele vai saltar mais uma linha. Agora, olha só. Nós queremos imprimir o nosso L aqui, certo? Então, aonde que a gente está imprimindo? A gente está imprimindo aqui. Porém, eu posso imprimir a linha toda vez que esse para estiver executando? Na verdade, não. Eu tenho que fazer isso uma vez só, né? Perceba, esse para aqui, ele vai imprimir um número e uma barra. Outro número, na verdade, um caractere, né? Um caractere e uma barra. Outro caractere e uma barra. Outro caractere. E após o terceiro caractere, eu quero, então, imprimir um índice de linha. Então, perceba. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Em que momento que eu vou imprimir o índice da linha? Apenas quando a coluna for a coluna 2. Então, eu vou colocar aqui outro teste. E agora eu vou verificar se coluna for a coluna 2, escreva. E aí, novamente, tentativa e erro. Vou colocar aqui 2 espaços. E eu quero imprimir agora o índice da coluna. Quem é o índice da coluna? Quem é que está fixo aqui? É o nosso L. Então, eu vou colocar o L aqui. Vou executar para ver qual vai ser o resultado. Pronto. Nós temos agora coluna 0, coluna 1, coluna 2, linha 0, linha 1 e linha 2. Então, perceba, essa parte particularmente é a que eu acho mais enjoada no jogo da velha. E nós já fizemos. Basta agora continuar o jogo. E aí eu vou colocar alguns comentários aqui para ir guiando a gente durante a execução do nosso jogo da velha. Qual a próxima parte que a gente precisa agora? Ler coordenadas. Eu preciso ler linha e coluna que o usuário quer jogar. E depois de ler coordenada, eu preciso salvar coordenadas. E na sequência, o que eu preciso fazer? Eu li a coordenada, eu salvei a coordenada. Aí eu preciso verificar se alguém ganhou. E esse verificar se alguém ganhou, ele não é difícil, porém ele é um pouquinho trabalhoso. Por quê? Vamos lá. Verificar ganhador por linhas. Alguém pode ganhar por linha, certo? Mas verificar ganhador por colunas, porque alguém pode ganhar também por colunas. Mas, perceba, não acabou aí. Verificar ganhador na diagonal principal. E, por último, verificar ganhador na diagonal secundária. Então, perceba, olha só. Programar é uma tarefa, é um exercício extremamente detalhista. Tudo que você quer que aconteça, você precisa dizer para o computador fazer.
Então, se eu quero ler uma coordenada, eu preciso fazer isso. Se eu quero salvar essa coordenada, eu preciso fazer isso. Se eu quero verificar se alguém ganhou, eu preciso verificar a linha, coluna, diagonal principal, diagonal secundária. Nós, quando estamos jogando no papel, nós fazemos isso aqui de forma automática. Escolhemos uma posição, marcamos aquela posição e automaticamente, olhando o tabuleiro, a gente sabe se alguém ganhou ou vai ganhar por linha, por coluna ou por uma das diagonais. Vamos então continuar o nosso programa e aí nós vamos precisar de mais variáveis. Mas conforme a gente vai programando, nós vamos então criando essas variáveis para não se perder aí no meio de tantas variáveis, ok? Vamos ler aqui as nossas coordenadas. Eu quero imprimir algo na tela, então escreva, e aí eu vou imprimir o texto. Digite linha e coluna da posição desejada. Então perceba que essa mensagem aqui eu vou imprimir na tela para o usuário. Então digite linha e coluna da posição desejada. Qual linha e qual coluna? Qual a posição o usuário quer jogar? E aí nós vamos ler o que ele vai digitar. Porém, eu preciso de duas variáveis para salvar esses elementos. Eu vou chamar essas variáveis de linha e coluna. Eu vou criar elas aqui. São inteiros, então linha, coluna. Vamos voltar agora aqui abaixo. A primeira vai ser a linha, a segunda vai ser a coluna. Contudo, não termina aqui a nossa leitura de dados. Por quê? Para o valor de linha, quais são os valores válidos? De 0 até 2. E para o valor de coluna? Também de 0 até 2. Então, a gente precisa garantir que esses elementos aqui, que esses valores que o usuário digitou, são valores entre 0 e 2, concorda? Senão, a gente não vai estar acessando uma posição correta da nossa matriz. Então, vamos colocar isso aqui dentro de um faça enquanto. Faça tudo que está aqui entre o par de chaves, enquanto que. Qual o teste que nós vamos colocar aqui? Enquanto, e aí agora eu quero fazer duas verificações aqui. Na verdade, 4 verificações. Porque olha só, linha, eu quero que isso aqui seja repetido enquanto linha for menor que 0 ou maior que 2, ou enquanto coluna for menor que 0 ou maior que 2. Então vamos colocar aqui. Linha menor que 0, eu quero que repita. Ou linha maior que 2, eu quero que repita. Ou coluna menor que 0, eu quero que repita. Ou coluna maior que 2, eu também quero que repita. Então imagine que o usuário digitou 2 e 5. 2 é menor do que 0? Falso. Ou 2 é maior do que 2? Falso. Ou 5 é menor do que 0? Falso. Ou 5 é maior do que 2? Verdadeiro. Opa, então repete. Perceba que a gente está utilizando os operadores lógicos ou. Todos os três são ou. Se qualquer um desses testes for verdadeiro, eu quero que ele repita, porque significa que um desses valores não são válidos. Ok? Mas não termina aqui. Imagine que o primeiro jogador jogou linha 0, coluna 0. Jogou aqui. O segundo jogador pode jogar na linha 0 e na coluna 0? Não, não pode, concorda? Então, além de verificar se os índices são válidos, a gente precisa verificar se essa posição está vazia. Como que a gente verifica se essa posição está vazia? Verificando se o que tem lá é diferente de um espaço. Então, eu vou colocar outro faça enquanto aqui. Faça o que está aqui dentro. Eu vou pressionar Tab na frente dessas linhas para ficar com uma indentação correta. Poderia colocar nesse aqui, mas eu estou achando que vai ficar confuso misturar essas informações. Eu poderia continuar aqui na frente. Mas para separar, vamos fazer outro aqui. Enquanto, e aí eu terei outro teste. Então aqui nós estamos validando se os índices de linha e coluna são válidos. Eu garanti, quando este faça enquanto terminar,
eu garanto que linha e coluna são válidos. Agora, olha só, enquanto, como que é o nome da nossa matriz? Jogo. Eu preciso acessar o nosso tabuleiro. Em qual posição? A posição que o usuário jogou. A posição linha e a posição coluna. E eu preciso verificar se ela é diferente de um espaço. Então perceba, o usuário jogou a posição 1, 1. Eu verifiquei, o 1 é válido? É válido. Terminou este enquanto aqui, aí veio para cá. A matriz na posição 1, 1 é diferente de espaço? Se for diferente de espaço, significa que alguém já jogou na posição 1, 1. Então eu preciso pedir a coordenada novamente. Quando este aqui terminar, pronto, agora eu tenho certeza então que eu li as coordenadas, são duas coordenadas válidas e as respectivas posições no tabuleiro estão vazias, eu posso jogar nessa posição. Vamos para o passo seguinte. O passo seguinte é salvar coordenada. O que é salvar coordenada? Eu li aqui dois índices de linha e coluna que são válidos e eu descobri que essa posição de linha e coluna está vazia. Então, eu preciso marcar essa posição. Como que eu marco essa posição? Com o X de um jogador ou com o 0 para outro jogador. Só que agora eu preciso saber quem é o jogador 1 ou o jogador 2. Então, perceba, a gente vai precisar de outra variável. Vamos criar aqui uma variável chamada jogador. E essa variável jogador vai começar com o valor 1, porque o primeiro jogador vai iniciar. Então, se jogador igual a 1, olha o que nós teremos aqui agora. Eu vou acessar a minha matriz na posição linha, coluna, e vou dizer que essa posição recebe, lembrando, é um caractere. Então ela vai receber o caractere 0. É o jogador 1. E aí, em algum momento, o meu jogo precisa passar para o jogador 2. Como que eu faço isso? Jogador mais. Perceba, jogador é uma variável do tipo inteiro. Então, quando eu faço jogador mais, tinha o conteúdo 1, tinha o valor 1. Jogador mais vai fazer com que jogador tenha o valor 2. Agora, se esse teste for falso, significa que é o jogador 2 que está jogando. Se não, vamos então entrar aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Algo muito parecido. Olha, jogo na posição linha. Coluna vai receber o caractere X. E aí eu estou colocando aqui um X maiúsculo. E agora, olha só. Se chegou aqui, significa que jogador é igual a 2, concorda? Então eu preciso voltar para o 1, porque a próxima jogada é do jogador 1. Então, jogador recebe 1. E aí, como nós vamos ter uma repetição aqui enquanto o jogo não finalizar? Fica rodando aqui, a primeira vez vai ser do jogador 1. Então eu vou marcar 0 a posição que ele jogar e eu vou incrementar jogador para 2. Na próxima rodada, jogador igual a 1 vai dar falso, eu vou vir para cá. E aí eu vou então salvar um X nas coordenadas jogadas e jogador recebe 1 novamente. Isso que é salvar a coordenada. Eu estou pegando a posição linha e coluna jogada e colocando lá um 0 se for o jogador 1 e um X se for o jogador 2. Ok? Agora, olha só, nós já fizemos a leitura das coordenadas, salvamos essa coordenada ou fizemos a jogada no tabuleiro. Agora vem a parte trabalhosa. Eu preciso verificar se alguém ganhou. E aqui nós precisaremos agora de algumas variáveis. Então eu vou criar aqui uma variável chamada ganhou. Opa! Ganhou. Essa variável vai começar com 0. Vamos então fazer aqui agora a nossa verificação de se alguém ganhou por linha. E aí essa verificação a gente pode fazer ela de diversas formas diferentes. Eu vou utilizar aqui apenas uma repetição. A gente quer verificar por linha, certo? Linha 0, linha 1, linha 2. Eu então vou colocar aqui um para com L começando em 0, L indo até menor que 3, incremento de 1 em 1, e agora aqui dentro eu vou então fazer
os nossos testes para cada linha. Olha só, se... E aí, por isso que eu disse que não é difícil, é trabalhoso. Jogo em uma determinada posição é igual, e aí perceba que a gente vai ter que verificar para os dois jogadores. Então eu estou gerando o meu índice L para a linha. Então, para a linha L, eu vou pegar coluna 0, só que aí eu tenho que verificar também a coluna 1 e a coluna 2. Então, E, jogo na linha L, coluna 1, também é igual a 0, e jogo na posição L, coluna 2, também é igual a 0. Então perceba que aqui eu estou verificando se o jogador 1 ganhou pela linha 0. Perceba que o nosso L aqui começa com 0 e vai até menor que 3. Então, para a linha 0, eu estou olhando a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Aí eu posso usar uma espécie de código para descobrir quem foi que ganhou. Como assim? Eu vou precisar de uma variável para armazenar, para dizer que alguém ganhou, certo? Eu vou voltar aqui em cima. Eu vou então criar mais uma variável chamada ganhou. E essa variável começa com 0. 0 indica que ninguém ganhou. E aí eu tenho jogador 1 e jogador 2, certo? A verificação que eu fiz aqui foi para o jogador 1. Então, se ele ganhou, a minha variável ganhou vai receber 1. E aí, como o nosso L vai variar, nós vamos passar então pela linha 0, pela linha 1 e pela linha 2. Ok? Porém, eu estou verificando aqui apenas para o jogador 1. Eu vou copiar esse trecho, muita atenção na hora do Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou colar ele aqui abaixo. E aí o que eu preciso alterar agora? Eu quero comparar não se o jogador 1 ganhou, mas se o jogador 2. Então eu vou trocar todos os zeros pela letra X maiúscula, que é a que eu estou utilizando aqui. Então, se este teste for verdadeiro, quem foi que ganhou? O jogador 2. Então perceba, ganhou igual a 0 significa que ninguém ganhou. Ganhou igual a 1 significa que o jogador 1 ganhou. E ganhou igual a 2 significa que o jogador 2 ganhou. Ok? Porém, eu verifiquei apenas as linhas. A gente precisa fazer agora algo muito parecido para as colunas. Então eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui novamente, mas muita atenção, porque a gente vai ter que fazer bastante alterações, ok? Então, para coluna, Ctrl+V, e vamos agora alterar. Eu vou trocar a letra para não confundir. Então, não é L+, é C. E aí, aqui agora, olha só, eu vou querer linha 0, coluna C. Linha 1, coluna C. E linha 2, coluna C. Eu vou fazer agora as mesmas alterações aqui para o jogador 2. O L vai virar C. E agora, novamente, linha 0, coluna C. Linha 1, coluna C. E linha 2, coluna C. Então, na parte de cima a gente verificou as linhas. Agora eu estou verificando as colunas. Perceba, a minha linha eu tenho aqui linha 0, aqui linha 1, aqui linha 2. Só que eu estou mantendo o C aqui dentro da repetição. E o meu C varia de 0 a 2. Então, quando C for 0, eu vou pegar 0, 0, 1, 0, 2, 0. Então, perceba que eu estou olhando a coluna. E aí, novamente, se esse teste for verdadeiro, significa que o ganhador, o jogador 1 ganhou. Se esse teste em algum momento for verdadeiro, significa que o jogador 2 ganhou. Perceba que ainda não acabou. Está faltando ainda diagonais principal e secundária. Vamos agora passar aqui para a nossa diagonal principal. E aqui na nossa diagonal principal, novamente, tem várias formas de fazer esses testes. Eu não vou utilizar repetição não, porque nós só temos 3 posições para verificar. Então eu já vou diretamente colocar aqui os nossos testes. Então eu vou verificar se jogo na posição 00 é igual ao caractere 0,
E se jogo na posição 1, 1 é igual ao caractere 0, e se jogo na posição 2, 2, 2 também é igual ao caractere 0. Se esse teste for verdadeiro, novamente, quem ganhou? O jogador 1. E aí, como vocês já devem ter imaginado, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora o que eu preciso alterar aqui? Eu preciso trocar todos os zeros por um X maiúsculo. Pronto, só isso? Ainda não. Agora eu preciso dizer que quem ganhou foi o jogador 2. O que está faltando agora? Está faltando a diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, vamos colocar aqui o nosso teste. Novamente. Jogo na posição 0, 2 é igual ao caractere 0 e jogo na posição 1, 1 é igual ao caractere 0. Tem um espaço a mais aqui. Pronto. E jogo na posição 2, 0 é igual ao caractere 0. Então perceba, linha 0, coluna 2, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 0. Eu estou verificando a diagonal secundária. Novamente, se esse teste for verdadeiro, quem ganhou foi o jogador 1. Vou copiar esse trecho, Ctrl+C, vou colar ele aqui abaixo, pronto. Vou trocar todos os zeros por um X maiúsculo, pronto. E agora, quem ganhou foi o jogador 2. Nós praticamente finalizamos o nosso jogo. Falta agora alguns ajustes. Perceba que tudo que nós fizemos só vai funcionar para uma jogada. Olha só. Eu criei aqui as minhas variáveis, inicializei a matriz com 0. E aí eu estou imprimindo o tabuleiro, li as coordenadas, salvei na matriz, verifiquei se alguém ganhou por linha, por coluna, diagonal principal e diagonal secundária. Agora eu quero que isso aqui se repita, certo? E aí, um detalhe importante, isso aqui vai se repetir até que o que aconteça? Vai se repetir enquanto ganhou for igual a 0, essa é a nossa primeira condição, certo? Então vamos colocar aqui o nosso faça enquanto. Eu quero sempre imprimir a matriz, então perceba que eu vou começar a repetir daqui em diante. Eu só vou inicializar a matriz uma única vez. Então, faça, e agora eu vou selecionar todo esse trecho até o final. Pronto, vou pressionar Tab uma vez para identar corretamente. E agora eu vou colocar aqui o nosso enquanto. Então, qual que é a nossa primeira condição de repetição? Enquanto a variável ganhou for igual a 0, eu quero que repita, significa que ninguém ganhou. Porém, se você já jogou o jogo da velha, e tudo bem que as crianças de hoje vivem com o smartphone na mão, mas provavelmente se você teve muitas brincadeiras físicas na sua infância, você já deve ter jogado o jogo da velha, e você bem deve saber que muitas vezes acaba em empate, ninguém ganha. E aí, como que a gente vai identificar isso aqui? É muito simples. A gente precisa contar as jogadas, concorda? Qual a quantidade máxima de jogadas no jogo da velha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente precisa contar as jogadas. Eu vou então criar aqui uma variável chamada jogadas. E essa variável jogadas vai começar com 0. Por que com 0? Porque no início não tem nenhuma jogada. Aí, em que momento eu vou registrar a jogada? Tá vendo esse trecho aqui? Onde eu salvo coordenada do jogador 1 ou do jogador 2? Concorda que eu acabei de fazer uma jogada aqui? Então, aqui abaixo eu vou fazer jogadas mais. Pronto, eu acabei de contar a minha jogada.
E aí eu quero que o meu programa agora se repita até que seja atingido 9 jogadas. Então eu quero que repita enquanto ganhou for igual a 0 e, é um e só, e jogadas for menor do que 9. Porque quando chegar em 9 significa então que o jogo finalizou. Se ninguém ganhou, o jogo finalizou e não teve nenhum ganhador. Vamos testar o nosso jogo? Se eu fiz algum errinho, vai aparecer agora, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou puxar o console aqui um pouco mais para cima, vou executar o meu programa. Então, já não gostei dessa mensagem porque perceba que ela ficou muito coladinha com o nosso tabuleiro. Vamos então alterar isso aqui. Digite linha e coluna. Eu vou colocar aqui, eu vou finalizar o meu programa. E aí vamos voltar lá em cima. Eu vou então colocar aqui uma quebra de linha. Pronto. Vou executar novamente o meu programa. Pronto, agora a gente tem uma visualização mais limpa. Digite linha e coluna da posição desejada. Eu então vou digitar aqui linha 0, Enter, coluna 0. Pronto, olha só. Perceba que eu também não gostei dessa... Ficou muito grudadinho, muito coladinho aqui. Então, eu vou finalizar o meu jogo. E aí, quando eu imprimo os índices das colunas, eu quero colocar aqui no início uma quebra de linha. Vou colocar 2 para ficar melhor. Pronto. Vou executar novamente o programa. Linha 0, coluna 0. Pronto, então temos aqui a nossa matriz. Agora, será que vai passar para o jogador 2 corretamente? Vamos ver. Perceba que eu nem imprimi aqui, mas eu posso colocar aqui quem é que está jogando. Vamos colocar quem é que está jogando aqui? Eu vou encerrar o meu programa novamente. Cadê a mensagem? Vou colocar aqui na frente. Jogador, vírgula. E aí essa quebra de linha não vai mais ficar aqui, ela tem que ficar aqui na frente. Então, aspas duplas, a quebra de linha, vírgula. Pronto. Agora sim, eu vou executar o jogo novamente. Vou acertar o digite que ficou errado. O espaço ficou no lugar errado. Pronto. E aqui eu vou colocar o texto jogador espaço. Era isso que eu estava pensando e não foi o que eu fiz. Pronto, olha aqui, jogador 1. Digite a linha e coluna que você deseja jogar. Linha 0, coluna 0. Ok, agora nós estamos com o jogador 2. Então o jogador 2 vai jogar na posição 1, 1. Opa, olha, temos aqui o 0 e aqui o X. Agora novamente o jogador 1. Então ele vai jogar na linha 2, coluna 0. Opa, então o jogador 2 tem que impedir ele de ganhar. Linha 1, coluna 0. Vamos jogar agora jogador 1 na linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 2. Vamos imaginar que o jogador 2 estava dormindo e jogou aqui na posição linha 2, coluna 2. Pronto. Percebeu que agora o nosso jogo tem que finalizar? Agora, se o jogador 1 jogar na linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 1, o nosso jogo tem que finalizar. E aí o nosso jogo finalizou. Porém, eu não imprimi nenhuma mensagem dizendo quem ganhou. Tá vendo? Vamos melhorar isso? Então, o jogo finalizou significa que ele identificou a vitória. Perceba que ele não imprimiu o tabuleiro de novo. É interessante imprimir, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trecho de impressão, que é esse trecho aqui, Ctrl C, aonde que o nosso jogo finaliza? Aqui nesse enquanto. Eu vou colocar ele aqui. E agora eu quero imprimir. Vamos voltar com a Shift Tab, pronto, para voltar um recuo. Só que agora eu também quero imprimir quem foi que ganhou. Então nós teremos aqui um C. Se não. Se ganhou igual a 1, o que significa? Significa que quem ganhou foi o jogador 1. Então, escreva aspas duplas, vou saltar uma linha, vou colocar uma tabulação. Parabéns, jogador 1.
Na verdade, vamos fazer diferente. Eu não vou colocar aqui jogador 1, senão a gente vai ter que fazer para o jogador 1 e para o jogador 2. Então vamos fazer o seguinte. Se ganhou for diferente de 0, significa que alguém ganhou, concorda? Então, parabéns, jogador. Aí eu vou imprimir o valor da variável jogador, ponto, você ganhou. E aí eu vou saltar mais 2 linhas. Opa, o ganhou aqui ficou ótimo, né? Pronto. Parabéns, jogador 1 ou 2. Você ganhou. Agora, perceba o seguinte. Você viu que o programa aqui finalizou e não perguntou se eu queria jogar novamente ou não. Vamos fazer isso? Olha só. Nós temos aqui um faça enquanto, está aqui. Um faça enquanto. Esse faça enquanto, ele vai funcionar até que alguém ganhe ou até que o jogo finalize. Lá no final, quando alguém ganhar ou o jogo finalizar, vamos perguntar se o usuário quer jogar novamente? Eu vou criar aqui outra variável chamada opção. E aí vamos lá no final perguntar para o usuário, deseja jogar novamente? Eu vou então aqui abaixo colocar essa mensagem. Escreva. E aí eu vou colocar o seguinte. Digite 1 para jogar novamente. E eu vou fazer a leitura, leia para a variável opção, que a gente acabou de criar. Agora, eu vou precisar de outro faça enquanto aqui. Enquanto opção for igual a 1, volte e repita tudo de novo. Então, vamos colocar aqui o nosso faça enquanto. Só que agora, perceba, terminou uma jogada, uma partida. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso inicializar a matriz toda novamente com espaços, concorda? E então, o nosso faça enquanto agora vai começar aqui, olha. Faça. E aí eu preciso repetir todo esse trecho aqui. Eu vou selecionar tudo. Vou pressionar Tab uma vez. Pronto. E agora eu vou colocar aqui o nosso enquanto. Qual é o teste que eu vou colocar aqui? Enquanto opção for igual a 1, ou seja, qualquer outra coisa que ele digitar, significa então que é para finalizar o programa. Então, se a opção for igual a 1, volta. Onde é que está o par dessa chave aqui? Está aqui em cima. Então ele vai novamente inicializar toda a matriz com zeros e vai inicializar novamente o nosso jogo. Só que aí tem um detalhe muito importante. Eu não sei qual a situação dessas variáveis, concorda? Então eu preciso inicializar elas novamente se for começar uma nova rodada. Então, jogador começa com 1. Ganhou novamente começa com 0. E jogadas novamente começa com 0. Jogador, ganhou e jogadas. E agora, inclusive, eu posso remover essa inicialização delas aqui. Agora nós temos um jogo da velha que vai funcionar até que o usuário escolha finalizar. Vamos testar? Eu vou executar aqui o programa. Pronto. Eu vou finalizar sem nenhum ganhador agora. Linha 0, coluna 0, jogador 2, linha 2, coluna 2. Pronto. Jogador 1, linha 2, coluna 0. Jogador 1, linha 1, coluna 0. Linha 0, coluna 2. E nós não testamos se os índices estão válidos. Vamos ver. Menos 1 e 5. Perceba que ele continuou pedindo as coordenadas para o jogador 2. Se eu colocar 1 e 3, perceba que 3 não é um índice válido. Ele continuou pedindo as coordenadas. Vamos então jogar aqui agora na posição 1, 1. Ok, agora foi. Então vamos jogar agora na posição 0, 1. Vamos jogar na posição 1, 2. E eu disse que não ia ganhar e acabei ganhando. Ô, falta de atenção. Porém, tem um erro aqui, vocês perceberam? Olha só, quem foi que ganhou? Foi o jogador 2? Jogador 1. Olha só. Jogador 1, digite linha e coluna. E aí eu digitei linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1.
joguei aqui. E aí quem ganhou foi o jogador 1, porém ele mostrou aqui jogador 2. Eu vou aqui finalizar o meu programa. Por que ele fez isso? Muito simples, olha só. Quando a gente está fazendo aqui, imprimindo a matriz, estamos lendo as coordenadas, então imagine que seja o jogador 1. Eu salvei na matriz aqui o 0 na posição que ele jogou e já incrementei. Então perceba, a variável jogador está marcando 2, mas quem acabou de jogar foi o jogador 1. Então vai ser melhor a gente fazer realmente duas mensagens dessa daqui. Então eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou colar aqui abaixo, pronto, e agora vamos então verificar se é igual a 1. Então se for igual a 1, significa que quem ganhou foi o jogador 1. Pronto, jogador 1. Agora, se for igual a 2, vamos comparar aqui para verificar se é igual a 2. Quem ganhou agora foi o jogador 2. Eu acho que isso vai resolver. Eu vou aumentar aqui o console novamente, vou executar aqui o jogo novamente. Vamos ganhar mais uma vez só para ver se ele vai acertar. Então, o jogador 1, linha 0, coluna 0. Jogador 2, linha 2, coluna 2. Jogador 1, linha 1, coluna 0. Jogador 2, linha 0, coluna 2. E o jogador 1 agora vai finalizar na linha 2, coluna 0. Pronto, parabéns, jogador 1. Então perceba que agora está certinho. Vamos tentar fazer uma partida aqui para ver se ele vai identificar o final do jogo sem ganhador. Digite 1 para jogar novamente. Eu vou digitar 1 e aí perceba que toda a nossa matriz foi inicializada. Então vamos jogar agora sem vencedor. Linha 0, coluna 0. Linha 2, coluna 2. Pronto. Jogador 1. Vou jogar na linha 1, coluna 2. Agora o jogador 2. Na linha 2, coluna 0. Jogador 1 novamente. Na linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. E agora a última jogada, linha 2, coluna 1. Legal! Digite 1 para jogar novamente. Que pena, olha, ninguém ganhou. A gente inclusive poderia aqui imprimir uma mensagem desse tipo. Como que a gente faria isso? Aqui abaixo, onde nós colocamos, basta verificar com mais um C. Se ganhou igual a 0, significa que o jogo finalizou e ninguém ganhou. Nesse caso aqui eu vou finalizar, vou digitar qualquer outra coisa diferente, vou pressionar Enter e aí o nosso programa finalizou. Já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E claro, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, vai, ajuda aí o canal a chegar aos 1000 inscritos. E já sabe, né, qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.